Olha, começou a fritura oficial do ministro da Economia, o Paulo Guedes. A briga se dá em torno do Renda Brasil. Por quê? O Bolsonaro queria pegar dinheiro, turbinar o Bolsa Família e transformar num programa chamado Renda Brasil. Colocar mais famílias e pagar um pouco mais para as famílias. Tá. Só que o Bolsonaro não tem de onde tirar dinheiro. E aí ele falou, Paulo Guedes, ministro da Economia, de onde eu tiro dinheiro? E o Paulo Guedes inventou lá de onde tirar dinheiro. Só que as propostas do Paulo Guedes são péssimas. Eu fiz aqui um vídeo ontem falando dessas propostas e falando, a proposta do Paulo Guedes faz com que as pessoas mais pobres fiquem ainda mais pobres, e aí mais gente vai precisar receber essa Renda Brasil, e aí o que acontece? O governo vai começar a pagar renda e vamos ter um país de gente pobre, desempregada e recebendo auxílio do governo, um auxílio que é uma miséria, 300 por mês, que não vai adiantar para ninguém. E não vai ter emprego para ninguém. É isso que vai acontecer com o Brasil. É o que acontece. O Bolsonaro falou hoje, não vai dar certo, porque não adianta, ele não vai conseguir fazer populismo com isso. Até falei no vídeo de ontem, eu falei, o Bolsonaro não vai conseguir fazer populismo com essa proposta que tá aí, ele vai se estrepar. E aí o Bolsonaro, acho que ele tá assistindo os vídeos do canal, porque ele falou, olha, não vai dar mais certo, não vamos anunciar Renda Brasil nenhum. E é uma vergonha pro governo isso, as bolsas de valores hoje caíram muito após esse anúncio do Bolsonaro, porque na semana passada, tanto o Bolsonaro como o Paulo Guedes anunciaram um pacote econômico que será anunciado na terça-feira. Chegou terça-feira ontem, não anunciaram nada. Anunciaram lá o Casa Verde e Amarela, que é um Minha Casa Minha Vida recalchutado, pior do que era antes. O Minha Casa Minha Vida foi muito bom nos governos do PT, mas o Bolsonaro e o Michel Temer murcharam o programa, aí ficou ruim, aí recalchutaram e continuou ruim. É isso que o Bolsonaro anunciou ontem, nada de pacote econômico. Falaram que ia ficar para sexta. Aí chegou hoje o Bolsonaro falou, não, tá suspenso o tal do pacote econômico, que é o pacote econômico, é o Renda Brasil. E como é que o Bolsonaro vai tirar dinheiro geralmente da classe média e das pessoas mais pobres, para dar para as pessoas mais pobres ainda que vão receber o Renda Brasil. Bolsonaro não anunciou nada, ele falou que não dá para tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, ou seja, não dá para tirar de quem não tem nada, quem não tem quase nada, para dar para quem não tem absolutamente nada, não tem como, tem que tirar de outro lugar. E aí o Bolsonaro começa a caminhar numa zona que o Rodrigo Maia avisou a ele e o Paulo Guedes também avisou a ele 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, eles avisaram, Bolsonaro, você vai caminhar numa zona que é a zona do impeachment. E olha, quando o Rodrigo Maia avisa, é bom escutar o que o Rodrigo Maia fala. O Bolsonaro, tudo indica, foi hoje, não faz nem 2 horas essa declaração do Bolsonaro sobre o Renda Brasil, tudo indica que o Bolsonaro não vai escutar o Rodrigo Maia, ele vai pelo caminho oposto. Ele vai pelo caminho que os militares do governo e que o Rogério Marinho, que é um outro ministro que é inimigo do Paulo Guedes, querem que ele vá, que é o caminho de furar o teto de gastos. Eu vou falar mais sobre isso, sobre o que é o teto de gastos, por que existe essa lei, porque muita gente não sabe. Mas antes, um segundinho, se quer a casa cair pro Bolsonaro, curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você sabe que esse governo é genocida, é fascista, se inscreve no canal para ajudar a fazer oposição ao desgoverno. Que você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo tá bombando e vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube, pra gente que não é inscrita no canal. E aí essas pessoas também vão entrar no vídeo, muitas vão se inscrever no canal, talvez até você seja uma dessas pessoas, e o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente ainda. O algoritmo é o sistema do YouTube, é o robozinho do YouTube. E aí o canal vai ficando famoso e a gente consegue quebrar as mentiras do Bolsonaro no meio, porque a gente sabe que ele trabalha com base em fake news. O Bolsonaro tá sempre enganando as pessoas, bombardeando no WhatsApp 24 horas por dia, bombardeando nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no Twitter, no TikTok, onde você vê, tem sempre alguém lá do Bolsonaro pago com dinheiro público espalhando mentiras. Então, um segundinho, se inscrever no canal, você já ajuda muito. Aproveita e curte o vídeo. Também temos outras ações, tá passando aqui vários outdoors que a gente está instalando em todo o Brasil. Quem quiser ajudar com isso, clique em Seja Membro embaixo do vídeo ou no primeiro comentário, tem conta bancária, tem PicPay, apoie-se para quem quiser ajudar com os outdoors contra o Bolsonaro. Agora a gente está tentando colocar outdoors em mais cidades do Brasil. Se você quiser um na sua cidade, entre em contato com a gente vai tentar colocar. O mais difícil está sendo achar as empresas. Quem conseguir achar uma empresa que faça nas cidades, fala com a gente vai atrás para colocar o outdoor aí na sua cidade. Aproveita e se inscreve no canal e curte o vídeo. Agora vamos falar sobre isso tudo. Olha só, o Bolsonaro está indo pelo caminho tortuoso, que é o caminho do impeachment. Quem disse isso não fui eu, foi o Rodrigo Maia 2 semanas atrás. O Rodrigo Maia estava ao lado do Paulo Guedes. Foi no dia em que o Paulo Guedes anunciou uma debandada do Ministério da Economia. Tá lembrado disso? Faz 2 semanas mais ou menos. E aí o que acontece? Esse termo debandada é um termo geralmente usado para indicar uma grande crise. Nossa, debandada no Ministério da Economia. Pô, mas peraí, quem usou esse termo debandada
é uma crise, tá todo mundo saindo de lá. Quem foi? Foi o Thiago dos Reis que falou isso? Não, foi o Paulo Guedes quem usou o termo debandada. Quer dizer, o próprio Paulo Guedes plantou uma crise no Ministério da Economia e falou, tá uma debandada geral aqui, a coisa tá ruim, o Bolsonaro tá indo pelo um caminho errado. Quando você vê o ministro da Economia com o presidente da Câmara dos Deputados, que é quem tem os processos de impeachment na mão, ameaçando o presidente da República de impeachment, os dois juntos falaram diretamente, usaram a palavra impeachment, tá indo num caminho que é uma zona do impeachment. Quando os dois estão anunciando é porque tem alguma coisa muito errada. O que tinha errado? O Bolsonaro, para fazer o Renda Brasil, ele queria ter uma lei do teto dos gastos. Imagina que o governo pode gastar, mas criar em 2017 um teto. Mais do que isso, o governo não pode gastar em nenhuma área. Pode vir até aqui, mais do que isso não vai. Por que criaram essa lei? Primeira coisa, essa lei foi aquela lei que se chamava de PEC do fim do mundo, que congelou gastos em saúde, educação, segurança, transporte, social, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, projetos do governo, obras, tudo congelado por 20 anos. Então o governo só pode investir até certo ponto, mais do que aquilo não pode mais. Só que para o Bolsonaro turbinar o Renda Brasil, ele precisa furar esse teto de gastos, ele precisa gastar mais, que ele vai precisar dar dinheiro para a população. Ou ele precisa arranjar de onde tirar esse dinheiro. Para arranjar de onde tirar o dinheiro, ele precisa, da boa vontade do Paulo Guedes. Isso ele não tem. 2, da competência do Paulo Guedes. Porque se o Paulo Guedes estiver com boa vontade, coisa que ele não tem, ele vai ter que ser competente para achar de onde tirar dinheiro para dar para as pessoas mais pobres. Achar, assim, não é fácil achar, assim, 3, 4, 5, 10 bilhões por mês para dar para as pessoas. Não é fácil achar alguns bilhões por mês. Daria para achar? Daria, mas o Paulo Guedes não tem boa vontade e muito menos competência para isso. Então o Bolsonaro está nas mãos de um incompetente que eu tenho certeza que o Paulo Guedes está fazendo jogo duplo, assim, tá dos dois lados contra o Bolsonaro. Tenho certeza desde o começo. Mas, pois bem, esse é outro assunto. Aí o que acontece? Essa lei do teto de gastos foi criada, foi parte do golpe que foi dado no povo brasileiro. Parte do golpe era, primeiro, tirar a Dilma. Porque com a Dilma não ia dar para roubar o nosso petróleo, não ia dar para roubar as nossas estatais com privatizações feitas a preço de banana e não ia dar para aprovar a lei do teto de gastos, até porque a Dilma ia vetar. Essa lei do teto de gastos faz o seguinte: se o governo não pode gastar em saúde, educação, não sei o que, o governo vai gastar onde? Vai gastar pagando juros da dívida pública. Muita gente não sabe, mas cerca de 50% de todo o dinheiro de impostos que a gente paga, e você nem percebe, mas na internet que você está usando para assistir o meu vídeo, na energia elétrica que você usa para carregar o seu celular ou o seu computador, para assistir esse próprio vídeo, para assistir TV, metade desse preço é imposto. Quase metade disso é imposto. Sabia disso? Se não tivesse imposto, você ia pagar metade do preço em tudo, quase tudo. Só que metade é imposto. O problema é que metade do dinheiro dos impostos, metade da renda do país é usada para pagar juros da dívida pública. Esse dinheiro vai para banqueiros trilionários e para investidores brasileiros e estrangeiros bilionários, trilionários. Então, se a gente não gasta mais em saúde, em educação, em Bolsa Família, em Minha Casa Minha Vida, em segurança, em transporte, nisso, naquilo, vai gastar onde? Em pagar mais dinheiro para esses bilionários, para o quê? Amortizar a dívida. Só que tem um problema, tem alguns problemas aí. Para simplificar, não dá para gastar muito dinheiro pagando uma dívida sem fazer uma auditoria da dívida. O que é auditoria da dívida? A auditoria é o seguinte: imagina que alguém chega na sua casa e fala: ô, fulano, você tá me devendo 10 mil reais, mas espera aí, se você me pagar R$1.000 por mês por 10 meses, a dívida tá perdoada. Aí você vai falar: peraí, de onde é que eu tô te devendo 10 mil? O cara tá me devendo. É isso. O nosso país, nosso dinheiro de impostos, meu dinheiro, seu dinheiro, você tá gastando esse dinheiro agora mesmo, vendo esse vídeo e vai gastar vendo o próximo e tá gastando todo dia. Você ligou a luz da sua casa, você tá gastando dinheiro. Você foi ao banheiro, deu descarga, tem na sua conta de água, você tá gastando dinheiro de impostos. Metade desse dinheiro tá indo para esses bilionários, só que a gente não sabe de onde é essa dívida. Nunca foi feita uma investigação para saber qual parte dessa dívida já foi paga, qual parte dessa dívida é ilegal, qual parte dessa dívida é realmente o que o povo brasileiro tem que pagar. Nunca foi feita essa auditoria. Então, foi dado o golpe na Dilma Rousseff, tiraram a Dilma. Primeira coisa, uma lei do José Serra, do PSDB, entregou o nosso petróleo praticamente de graça e abriu caminho para que todo o petróleo seja entregue de graça para os americanos, para os noruegueses, chineses, para quem quiser comprar. E aí, segunda coisa, lei do teto de gastos. E agora o nosso dinheiro de impostos, em vez de ir para saúde, educação e para onde ia, para investir no país, como era nos governos petistas, não. Nosso dinheiro de impostos vai até certo limite, que é o teto.
não pode passar do teto. Então, o que for acima do teto, o quê? O dinheiro que ia antes, acima do teto, que era gasto, e não é mais, o quê? Vai para ajudar a pagar essa dívida que a gente nem sabe se é uma dívida legal, a gente nem sabe como, simplesmente faz assim com o dinheiro e vai dando dinheiro para os gringos, para os bilionários. Mais do que isso, se não há investimento público, o desemprego aumenta. Se o desemprego aumenta, sabe o que acontece? Tem menos dinheiro no mercado, tem menos dinheiro rodando, tem menos dinheiro no comércio, tem menos dinheiro para os restaurantes, para os bares, porque os salários diminuem. O emprego diminui, vale lembrar que o governo fazendo obras gera muitíssimos empregos, o governo investindo em educação, imagina o governo investe em educação bilhões, aí tem que contratar professor, aí o professor que já é contratado vai ganhar mais, e aí o que acontece? O professor que não tinha emprego agora tem um emprego, foi contratado, ele vai gastar no restaurante da esquina, vai gastar no mercadinho da esquina, aí vai gerando mais dinheiro no comércio, as pessoas vão ganhando mais, com as pessoas ganhando mais, a economia melhorando, sabe o que acontece? Inflação. E aí, economistas odeiam inflação. Sabe por que eles odeiam inflação? E eles fazem as pessoas odiarem a inflação. Nossa, no governo de uma inflação de 6%. Não importa se o salário tinha aumentado 10%. E se o dólar era estável na época, ou seja, os preços não aumentavam tanto, aumentavam geralmente o mesmo que a inflação. Inflação de 6%, o salário subia 10%, as pessoas ganhavam mais dinheiro, a gente viu pela primeira vez pobre viajando de avião, inflação não era um problema. Mas era um problema para esse pessoal do Globo News, da Jovem Pan, para os grandes economistas. Sabe por quê? Porque se você tem um investimento que rende tanto por ano, e esse investimento da dívida pública, que é um investimento que rende tanto por ano, os juros da dívida pública são, agora não sei quanto está, 2,5% ao ano, mas a inflação é grande, o seu investimento não vale nada. E eu não estou falando do seu investimento, eu estou falando dos trilionários. Os trilionários não querem inflação no Brasil. Então eles não querem que tenha dinheiro circulando, eles não querem que as pessoas principalmente as mais pobres da classe média, tenham muito dinheiro, porque aí vai ter inflação. Mesmo que os salários aumentem acima da inflação, eles não querem a inflação. Então nem aí com salário, com pobre tendo dinheiro, não tem. Eles são aí o seguinte, se tiver alguma inflação, os meus trilhões vão render menos, eu vou ganhar menos do que eu estou ganhando. Então não pode ter inflação. Esse é o problema deles, é por isso que eles causaram toda essa desgraça que está no Brasil, com 87 milhões de desocupados, de pessoas que poderiam estar trabalhando e não têm emprego, e com milhões de brasileiros trabalhando como motorista de aplicativo ou como entregador de aplicativo, ganhando uma miséria, pessoas que não têm direito trabalhista nenhum, se ficarem doentes vão se ferrar, e aí o que acontece? Essa é a lei do teto de gastos. Isso foi o que a lei do teto de gastos fez. É para dar mais alguns trilhões do meu dinheiro, do seu dinheiro, pra gente que já é trilionária. Eu não tô falando de milhão, não. Eu não tô falando de bilhão, eu tô falando de trilionários. Bancos, grandes organizações que são trilionárias. Eles estão ganhando mais. Ok. Tanto é que o Itaú teve lucro recorde no último ano, o Bradesco teve lucro recorde, o Santander teve lucro recorde, desemprego assim nas alturas, as pessoas cada vez com menos dinheiro, crise econômica grande e os bancos sendo recorde de lucro. Agora dá para entender um pouquinho? Então tem essa lei. Essa lei é o seguinte, se o Bolsonaro tentar burlar essa lei de qualquer maneira que ele faça, impeachment. E aí não tem discussão. O Rodrigo Maia já ameaçou e o próprio ministro da Economia ameaçou. Só que o Bolsonaro quer turbinar o Renda Brasil. E aí o Paulo Guedes teve uma ideia. Ele falou, vamos tirar do abono salarial, que são pessoas que ganham até 2 salários mínimos, se eu não me engano, ganham um abono salarial, que é de 1 salário mínimo, ou até 1 salário mínimo. E vamos tirar as deduções de impostos da classe média. Quer dizer, se você é classe média, ganha alguns mil reais por mês, você paga imposto de renda, você está tendo uma dedução no imposto de renda. Vamos aumentar o seu imposto de renda para dar para o Renda Brasil. Quer dizer, a classe média e a classe pobre pagam, para quem não tem absolutamente nada, ganha um pouquinho a mais. A renda ia aumentar R$57 por mês para as pessoas mais pobres. Então as pessoas mais pobres ganham R$57 por mês a mais, em comparação às pessoas que têm emprego e que são pobres não ganhariam abono salarial, e a classe média ia ter um aumento no imposto de renda. Mais do que isso, o Paulo Guedes quer criar uma nova CPMF, que é uma transação que banco não paga, os bancos trilionários não pagam CPMF, mas toda vez que você fizesse uma transferência para alguém, ia comer um pedacinho do seu dinheiro, uma porcentagem pequenininha do seu dinheiro. O Bolsonaro era contra a CPMF quando ele não era presidente, agora ele e o Paulo Guedes são a favor. Pois bem, essas eram a ideia do Paulo Guedes. E aí o Bolsonaro, ele viu, talvez ele tenha visto meu vídeo de ontem, e ele falou, não, é inaceitável tirar de quem ganha até 2 salários mínimos para dar para as pessoas mais pobres. Por quê? Porque o populismo do Bolsonaro era o seguinte,
turbinar o Renda Brasil e encher no WhatsApp essas pessoas de informação assim, ó, o desemprego é culpa do PT. O desemprego é culpa do PT. Mas dar dinheiro pra vocês sou eu que tô dando, não é o PT não. Aí então, gostem de mim, eu sou o grande herói. O desemprego a gente vê depois. Mas eu tô cuidando de vocês. Esse era o plano do Bolsonaro. Mas ele percebeu que cortando o abono salarial de 12 milhões de pessoas, ele vai ter 12 milhões de pessoas que não vão cair nessa. Vão falar, peraí, Bolsonaro, eu ganhava abono e não ganho mais. 900, quase R$1.000 por mês que eu ganhava e não ganho mais. Aí você vai falar que tá dando para os mais pobres? Ah, aqui não. Aí o Bolsonaro viu, opa, tem um problemão, não dá. Então o Bolsonaro cortou o Renda Brasil, as bolsas de valores estão caindo. Por que estão caindo? Não estão caindo por conta do Renda Brasil. Não pense que o mercado financeiro tá ligando para as pessoas mais pobres terem dinheiro, não. As bolsas de valores estão caindo porque eles estão com medo de que o Bolsonaro fure o teto de gastos. E se o Bolsonaro furar o teto de gastos, sabe o que acontece? Os bancos que estão lucrando trilhões em cima do nosso suor vão lucrar um pouquinho menos. E aí, um pouquinho menos para eles são alguns bilhões a menos. E aí não dá, Outra coisa que o teto de gastos proporcionou, lembra que em março eu denunciei aqui, ó, o Bolsonaro acabou de dar 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Você acha que 1 trilhão é pouco? Quando a gente fala de valores muito altos, fica até meio abstrato, né? Para 1 trilhão, é só um número grande. 1 trilhão e 200 bilhões era suficiente para o governo Bolsonaro pegar, imprimir tudo e dar R$6.000 para cada brasileiro vivo. Inclusive eu, inclusive você, inclusive se você tiver filhos, não interessa a idade do seu filho, para ser um bebê. Inclusive para ele, que temos 200 milhões de habitantes, 1 trilhão e 200 bilhões dava 6 mil para cada brasileiro vivo. Não importa a idade, não importa nada. R$6.000 para cada um. Isso é o que nós demos aos bancos. Por que a gente deu tanto dinheiro aos bancos? Porque tem teto de gastos. Esse dinheiro não pode ir para educação, não pode ir para saúde, não pode ir para segurança, não pode ir para moradia, não pode ir para o Bolsa Família, não pode ir para mim, para você, mas pode ir para os bancos trilionários. Essa é a lei do teto de gastos. O teto é para a gente, não para eles. Entendeu agora? Esse é o problema e o Bolsonaro agora tá com um problemão, porque ele tem uma ameaça já formal em rede nacional do Rodrigo Maia dizendo, ó, você está num caminho que vai dar impeachment. E o Bolsonaro hoje ele já decidiu, ele vai pelo caminho do impeachment. Aí vamos ver quem vai ter mais força, se é Rodrigo Maia ou Bolsonaro. Ó, vai ser dura a briga. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!